Vamos então para a lição de hoje. Navegando com Jesus, a nossa 7ª mensagem, que tem como subtítulo: é navegando com Jesus que aprendemos a prosperar no amor de Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 21, João capítulo 21, do verso 1 ao 19. Evangelho de João, o 4º livro aí do Novo Testamento, capítulo 21, já o finalzinho do capítulo, finalzinho do livro, e aí do versículo 1 ao 19. Antes de lermos o texto, vamos aqui introduzir a mensagem. Muitas vezes andamos à procura de grandes coisas para a nossa vida, como por exemplo, riquezas, prazeres, poderes, mas continuamos vazios de amor. Quantas pessoas, meus amados irmãos, nesta vida já alcançaram poderes grandiosos, como por exemplo aí um presidente da república, um juiz e tantas outras posições na sociedade que são bem vistas, que é um patamar elevado, mas chegando lá, são pessoas vazias, pessoas que não alcançam e não encontram a verdadeira alegria, o verdadeiro amor, porque este amor só é possível encontrar em Jesus. Foi navegando com Jesus que os discípulos aprenderam a maior lição das suas vidas, aprenderam a prosperar em amor. Aí vamos para o texto, João capítulo 21, vamos ler do 1 ao 19. João capítulo 21, do 1 ao 19, diz assim o texto: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus então perguntou: Filho, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem, e ao saltarem em terra, viram ali uma grande brasa com um peixe por cima, e também havia pão. Jesus disse: Tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus então disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio e pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos
depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15 de João 21. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus então perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele então respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhes digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Mais uma vez queremos, Senhor, Te agradecer por podermos estar na Tua presença, Te louvando e ouvindo da Tua palavra através da mensagem. Ó Senhor, fala conosco nesta noite, que possamos sair daqui cheios, ó Pai, do Teu poder, cheios do Teu Espírito, prontos, ó Pai, a prosperar em amor, prontos, ó Pai, a crescer na fé, tendo, ó Pai, entendimento do Teu cuidado para com as nossas vidas e entendendo também da nossa missão e compromisso de levar o Teu Evangelho, a Tua Palavra a todos que estão neste mundo. Assim nós Te louvamos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, nós temos como subtema da mensagem de hoje, que é prosperar no amor de Cristo. Os discípulos já estavam andando com Jesus há 3 anos. Há 3 anos atrás, os discípulos tiveram um encontro, o primeiro encontro com Jesus Cristo. É interessante que nesse primeiro encontro, estes homens estavam lavando as redes. Não tinham pescado nada, mesmo tendo passado a noite inteira com as redes no mar, tentando pegar alguma coisa. Naquele dia fatídico, quando Jesus chega na beira do mar, havia uma multidão atrás dele. E Jesus tentava pregar para eles, mas a multidão cercava e ficava difícil de Jesus conseguir pregar. Jesus então chega para Pedro e pede se ele pode emprestar o barco. Pedro já adiantou-se e disse: pronto, Senhor, pode entrar. E ele deu o barco, Jesus entrou, pregou para aquela multidão, e no final dessa pregação, ele mandou que jogasse as redes. Eles jogaram, e diz as Sagradas Escrituras que foram tantos peixes que eles não eram capazes de trazer sozinhos. Eles então chamaram os demais colegas, trouxeram outros barcos e eles encheram ambos os barcos de peixes. E grande foi a alegria deles naquele dia. Mas logo ao findar daquela pescaria, Jesus faz um convite para eles: a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens ou de almas. E naquele dia, irmãos, eles ainda não sabiam o que iriam enfrentar. Era apenas o começo da missão. Mas Jesus esteve com eles em vários momentos. E no decorrer da história, desses 3 anos que eles conviveram juntos, eles viram Jesus operar muitos milagres. Eles viram Jesus controlar tempestade. Eles viram Jesus fazer tantas e quantas coisas.
mas Jesus já havia sido crucificado nesse momento aqui, e ele já havia aparecido para os seus discípulos pelo menos 2 vezes. Essa era a 3ª vez que Jesus, depois de ter ressuscitado, estava aparecendo para eles. Aí veja bem, eu estou introduzindo para vocês aqui, para vocês entenderem o contexto dessa história. Então, os discípulos estavam reunidos juntamente com Jesus. Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido 2 vezes, e agora Pedro toma uma decisão. Lembra que Pedro foi o primeiro discípulo a seguir Jesus, aquele que ouviu o primeiro chamado de ser pescador de homens. Ele então, diante de Jesus, diante do sacrifício de Cristo na cruz, diante da ressurreição, ele olha para os amigos e diz: vou pescar. Jesus nunca proibiu ele de pescar, irmãos. Pescar é algo bom, não é algo ruim. Mas talvez aquele não era o momento, aquela não era a hora certa para eles irem pescar. Jesus acabara de ressuscitar, Jesus ainda tinha alguns comandos a passar para eles, para que eles pudessem levar adiante o ministério. Os dias de Jesus, depois da ressurreição, foram poucos aqui na terra. Se eu não me engano, 40 dias ele passou, e logo em seguida ele subiu aos céus. E tendo Jesus pressa, porque já estava prestes a ele ter que subir para os céus, e ainda tinha algumas informações que ele queria deixar para os discípulos. E Pedro toma essa decisão: vou pescar. Essa decisão, irmãos, eu confesso a vocês que ela certamente machucou Jesus, entristeceu, poderíamos dizer assim. Rapaz, esse povo ainda não entendeu nada, depois de 3 anos, depois de tudo que eles viram, eles ainda estão aí flutuando, perdidos, sem saber o que é que vão fazer. Mas eu tenho que ir lá, tenho que conversar com eles. Jesus permitiu que eles fossem pescar, eles foram, e diz então aqui o texto, que eles tentaram pescar, passaram a noite toda, mas nada apanharam. E aí, com isso, irmãos, nós aprendemos algumas lições que eu quero destacar aqui. A primeira delas é como prosperar em amor. Prosperamos em amor quando seguimos os conselhos do Senhor. Versículo 3-6, diz assim, vamos ler novamente. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era ele. Jesus perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Então, nós podemos, meus amados irmãos, prosperar em amor quando aprendermos a seguir os conselhos do Senhor. Queremos prosperar na vida, e prosperidade não é apenas riqueza. Alguns pobres imaginam que riqueza é prosperidade. Riqueza faz parte da prosperidade, mas prosperidade não é só riqueza. Do que adianta, diz a Escritura, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Tem algo próspero nisso? Você é próspero em ter riquezas deste mundo e o dia de amanhã pertencer a Deus? De que adiantou tantos tesouros juntos, se você não poderá levá-los daqui quando partir? Então é importante entendermos que a prosperidade vai muito mais além do que esse mundo, vai muito mais além do que riquezas que conseguimos juntar, mas a verdadeira prosperidade está em fazer a vontade do Senhor. É próspero aquele que cumpre as ordenanças do Senhor, e o Senhor deu uma ordem para eles aqui. Qual foi? Joga as redes à direita do barco.
Eles já tinham pescado a noite toda, mas eles seguiram o conselho do Senhor, obedeceram a este conselho, e o resultado disso foram redes cheias de peixes. Resultado próspero, porque tudo que Deus manda que nós façamos, ela tem como resultado a prosperidade em nossa vida. As bênçãos de Deus recairá sobre nós. E é interessante, irmãos, que cada detalhe que Deus coloca sobre ordenança para nós, eu vou dar um exemplo aqui, que é em Malaquias 3:10. Abra aí sua Bíblia, fica o último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3:10. Diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar bênção sobre vocês sem medida. Veja, cada vez que nós ouvimos uma ordem do Senhor e cumprimos cabalmente essa ordem, a Bíblia nos referencia no sentido de que Deus vai derramar bênção sobre nós. Aqueles homens obedeceram a ordem do Senhor e lançaram suas redes, e por conta da obediência, por conta de dar ouvidos à voz de Deus, eles prosperaram naquilo pelo qual eles estavam buscando, estavam andando. Então, para o Senhor, irmãos, nós temos um chamado. O chamado de Deus é para que nós possamos segui-lo. E Ele nos chama a seguir, como diz lá no finalzinho do texto, né? No finalzinho aqui do texto que nós lemos, do versículo 19, do capítulo 21 de João. Diz lá no verso 19, no finalzinho: siga-me. Jesus mais uma vez está chamando os discípulos para seguir. Mas uma certa ocasião, Jesus já havia feito esse convite, e Ele disse: se vocês querem me seguir, tomem a sua cruz. Nós temos um compromisso, nós temos um chamado de compromisso, uma aliança com Deus, e devemos cumprir esse compromisso com o Senhor. Pedro era um homem valente, era um homem de influência, tanto que quando ele toma a decisão, vou pescar, os demais disseram: nós vamos com você, ou nós vamos também. Ele poderia ter ido pescar sozinho, ele poderia ter chamado outras pessoas para fazer a pescaria, mas quando ele disse vou pescar, logo outros começaram a segui-lo. Então imagine, irmãos, quanta influência nós podemos causar na nossa família, nós podemos causar naqueles que estão ao nosso redor. Quando dizemos, no dia de hoje, dissermos, né, ou se já dissemos anteriormente, hoje eu vou para a igreja. Você disse isso para alguém hoje? Hoje eu vou para a igreja. Vamos? A sua influência pode trazer outra pessoa para cá. Então, nós precisamos entender, irmãos, a influência que causamos nas pessoas, e uma vez que influenciamos na vida destas pessoas, quantas bênçãos recairá sobre nós. Estes homens, influenciados por Pedro, foram pescar, mas sobre as bênçãos do Senhor e a obediência à palavra de Deus, foi que eles prosperaram. E nós também podemos receber estas bênçãos do Senhor, se assim seguirmos os seus conselhos. E eis aí um conselho do Senhor, em Josué 1:8. Josué 1:8 diz: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então
fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Todos nós queremos sucesso. Sucesso em nossos relacionamentos, sucesso nas nossas atividades, sucesso nos nossos recursos, sucesso nos nossos estudos, mas para alcançar sucesso, a gente precisa estar em obediência à palavra do Senhor. E o texto nos chama a atenção porque foi dito a Josué, justamente quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, guiando o povo, e ele diz: Josué, não esquece de uma coisa, não cessa de falar da palavra que eu ensinei a você, da lei do Senhor, do livro da lei, não cessa, fala constantemente. Lá em Deuteronômio 6, diz que os pais devem inculcar nos seus filhos, tu as inculcarás nos teus filhos, falarás dela pela manhã, ao deitar, ao levantar, em todo momento, em todo tempo, a palavra de Deus deve estar em nossos lábios, em nossa boca. O que é que Pedro estava fazendo pescando, irmão? Tinha muita gente ainda que precisava ouvir da palavra de Deus, eles precisavam ainda ouvir algumas instruções do mestre, para poder sair para pregar esta palavra, para prosperar. Irmãos, é tão maravilhoso entender a missão que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que quando Pedro entende essa missão, você vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, deixa-me ver aqui se eu não estou enganado. Pregação de Pedro, Atos 2, do 14 em diante. Atos 2, a partir do versículo 14. Pedro, ele prega, e nesta mensagem, foi uma mensagem tão poderosa, usada por Deus naquele momento, Deus usou ele naquele momento, e 3.000 pessoas, 3.000, não foram 3 pessoas não, 3.000 pessoas se converteram. Olha só, se Pedro dissesse, vou pescar e não estou nem aí para o que o Senhor quer da minha vida. E sabe, irmãos, às vezes a gente está agindo dessa forma como Pedro agiu. Eu vou para a academia, eu vou dançar, eu vou fazer isso ou aquilo. A gente está colocando coisas diante de nós que está nos impedindo de cumprir com a nossa missão. O Senhor nos chamou para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você pode ir para a academia, mas vai lá e prega. Você pode ir até para uma outra atividade, mas usa desse momento, usa dessa oportunidade para falar do amor de Deus. Pedro, vai pescar, mas não deixa de pregar o evangelho. Fala do amor de Deus aos que lá estiverem. Então nossa missão é essa, irmãos, a missão que foi dada aos discípulos, e nós somos discípulos de Cristo, nós também fomos chamados para uma missão. Devemos então não cessar de falar do livro de Deus, mas não devemos cessar de falar, mas o texto também nos chama a atenção que devemos também não cessar de meditar nele, dia e noite. Meditar na palavra, ouvir a palavra, mastigar essa palavra, entender o que é que essa palavra tem para a minha vida e como eu posso instruir a outras pessoas. Esta é uma grande responsabilidade que nos foi dada. Devemos fazer o que esta palavra diz, fazer segundo tudo quanto nela está escrito, cumprir cabalmente. A gente não tem que separar, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, eu vou fazer só isso aqui que é bom. Às vezes num trabalho a gente tem que fazer coisas que não são tão boas. Pelo menos eu aprendi na minha infância, quando fui me preparar para o mercado de trabalho, e foi me dito o seguinte: meu filho, você vai ser contratado, por exemplo, para ser um vendedor, mas quando você chegar na loja e tiver suja, pega uma vassoura e limpa a loja. Meu primeiro emprego, irmãos, eu lembro não foi o primeiro, mas um dos empregos que eu fui, era numa farmácia Pague Menos.
Eu era o entregador da farmácia. O gerente disse que todos os outros entregadores eram da porta para fora, nem sequer entravam na farmácia. Mas eu cheguei lá nesse lugar, me apresentei, eu era um prestador de serviços, não era contratado pela Pague Menos, mas uma prestadora de serviço, e eu me aproximei, fiz amizade, conversava com um, conversava com outro. Chegava um cliente, eu perguntava: eu posso lhe ajudar? Eu vi uma mercadoria fora da prateleira, eu pegava e ia lá botar na prateleira. Então eu ficava, enquanto não tinha entrega para mim, eu ficava fazendo outras atividades dentro da farmácia. E um dia eu estava sentado lá e eu vi um rádio na farmácia, que ficava uma rádio lá. E aí eu vi que tinha uma entrada de microfone nesse rádio. E eu pensei: eu tenho um microfone lá em casa, eu vou levar para a farmácia. Levei, conectei o microfone, alô, som, opa, dá certo. Peguei o panfleto da farmácia, quando entrava alguém na farmácia: hoje, promoção, não perca, vem aqui, temos seu a R$10. E aí eu começava a anunciar o que estava ali no panfleto. Isso sem o gerente saber. Um dia o gerente entrou na farmácia e eu estava anunciando os produtos. Ele achou engraçado, me agradeceu e disse: rapaz, tá aí, gostei de você. E eu só passei um mês trabalhando lá, porque eu pedi para sair. Mas aquele homem ficou muito grato, disse: rapaz, nunca vi alguém assim, né? Você foi contratado para fazer uma atividade, mas você era pau para toda a obra, pronto aqui para fazer qualquer coisa. E isso alegra o meu coração, e a gente deve se alegrar também em poder colaborar, contribuir. Hoje em dia, irmãos, quem tem empresa sabe o que eu vou dizer aqui. Talvez você seja funcionário e fique chateado: não, eu sou contratado para ser vendedor, não vou fazer nada que não seja vender. Mas ali naquele lugar de trabalho, a gente tem que fazer outras atividades, não é só para isso que você é contratado. Tem outras atividades a serem realizadas. A gente tem que estar disposto a fazer isso, o que for necessário para garantir um emprego, para ficar feliz quem te contratou, e você garantir a sua vaga ali por muitos tempos, né? Se for assim necessário. Então, voltando aqui, seguir os conselhos de Deus, seguir os conselhos do Senhor, nos ajudará a prosperar em toda e qualquer atividade que formos exercer. Então, isso é fundamental para prosperarmos no amor de Cristo. Em segundo lugar, prosperamos em amor quando seguimos em direção ao Senhor. Veja do verso 7 a 12. E os discípulos a quem Jesus amava, ou discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse então a Pedro: Pedro, quem chegou aí é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, vestiu a sua capa, porque ele tinha tirado essa capa para poder pescar, e aí pulou na água e foi ao encontro de Jesus. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com um peixe em cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro, então, entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Muito bem, os discípulos, além de ouvir o conselho de Deus, do Senhor Jesus, e obedecer esse conselho, posteriormente eles seguiram em direção a Jesus Cristo. Eles reconheceram Jesus. Aqui eles passaram a entender que quem estava falando era o Senhor deles, aquele a quem eles já haviam tido uma experiência de uma grande pescaria, e agora estavam tendo a sua segunda grande pescaria. O texto afirma que esses homens pegaram 150
grandes peixes. Eu não sei, irmãos, qual a experiência de vocês de pescaria. Mais uma vez eu tive uma experiência assim. Eu fui para uma pescaria, na verdade eu fui para um trabalho evangelístico, lá em Tauá, e era numa fazenda. E o dono da fazenda, ele arrendava o açude que tinha na fazenda. Ele arrendava para uma pessoa que jogava os alevinos e depois vinha pescar os peixes. E já estava na época da pescaria. E a gente chegou lá e evangelizando e conversando e falando, e a gente ia passar lá, ia ser à noite a pregação lá nessa fazenda. Aí chegou à tarde, um momento antes do almoço, que a gente estava livre, já tinha entregue folheto, já tinha convidado as pessoas, e aí eu cutuquei um irmão assim, disse: ei, tu tem coragem de pedir o fazendeiro aí para nós dar uma pescadazinha ali no açude? Essa hora eu peço. Aí foi lá perguntar, né, se o dono da fazenda liberava. Ele olhou assim para a gente e disse: esses daí não sabem nem pescar, vão lá, pode pegar, o quanto vocês quiserem. Não, a gente vai pegar só uns peixinhos para o almoço. Irmão, faz muito tempo que eu tenho uma tarrafa, e aí eu ando com essa tarrafa dentro do meu carro, para onde eu vou, se tiver uma oportunidade eu estou pronto para pescar. E aí eu lembro nesse dia que eu peguei essa tarrafa e vieram comigo os companheiros, eram uns 6, e o primeiro lance que eu dei, que eu joguei essa tarrafa, não era tanta tilápia, eu não lembro quantas, mas eram tantas que até a ponta da tarrafa tinha peixe junto, né? E eu puxando com muita força e pedi eles para me ajudar, ajuda aqui para puxar. E a gente tirou aquela tarrafa, só foi uma, só dei um lance. E a gente pegou peixe para o almoço e para a janta. Foi a minha melhor pescaria, porque eu já fui uma pescaria que não peguei nada. Eu e Davi, não tivemos sorte, né, Davi? Fomos ali no rio, não deu muito bom não. Mas nesse dia eu me alegrei muito, irmão. A maior alegria de um pescador é pegar peixes. E o texto diz que eles pegaram grandes e inúmeros, de 153. É interessante, né, o número ter sido colocado aqui, porque em uma outra ocasião, na grande pescaria, só diz que foram muitos peixes. Mas aqui ele faz duas colocações. Um número, 153, e grandes. Não eram peixinhos como a gente pega ali na beira do rio, não. Eram grandes peixes. Isso traz, irmãos, notoriedade quando nós seguimos em direção ao Senhor, seguimos para obedecer a Deus, quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus, o que Deus tem para nos oferecer, irmãos, é incomparavelmente melhor. O mundo nos oferece algumas vantagens, algumas alegrias, mas o que o mundo nos oferece, tanto vantagens quanto alegrias, elas são passageiras, são rápidas. Pode até te alegrar por um momento, mas não vai alegrar o tempo todo. Mas quando nós confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida a Ele e permitimos que Ele nos direcione o nosso viver, certamente, meus irmãos, o que Ele tem a nos oferecer é incomparavelmente melhor. Não há comparação. E neste sentido, quando olhamos aqui, aqueles homens se alegraram a reconhecer quem estava ali e quem tinha dado a ordem para que eles lançassem a rede. E aí era João, diz o texto lá no verso 7, o discípulo a quem Jesus amava. Então Jesus tinha um discípulo que era mais chegado, e esse discípulo é João, justamente esse que escreveu o livro. E João diz para Pedro: Pedro, tu ainda não entendeu quem foi que mandou a gente jogar as redes? Foi o Senhor, Pedro. E Pedro imediatamente buscou o Senhor, se aproximou de Deus. Irmãos, quantas bênçãos Deus já tem derramado na sua vida? Você tem reconhecido as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Às vezes a gente é grato a alguém que abriu uma porta para a gente, alguém que nos deu uma oportunidade de emprego, mas quanta gratidão nós temos devotado ao Senhor, por tudo que Ele já fez na nossa vida, pela salvação que nos foi concedida, que nós não merecíamos. Ele merece nos aproximarmos dEle, ir em direção a Ele, todos os dias da nossa vida,
Eis-me aqui, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim, o que é que o Senhor quer que eu faça? Estou à disposição para te servir. Essa atitude é a atitude de alguém que quer prosperar, a atitude de alguém que realmente está seguindo em direção ao seu Senhor, aquele que é dono de tudo que nós temos e de tudo que nós somos, porque reconhecemos que tudo que temos veio dele. Foi Ele que nos permitiu chegar onde chegamos, alcançar o que nós alcançamos. É Ele que tem nos dado saúde, vida, inteligência, capacidade para trabalhar, desenvolver o que a gente tem feito, e tudo Ele faz para o louvor da sua glória. Que nós possamos reconhecer isso, e ao buscar este Senhor, a andar junto dEle, certamente seremos prósperos em tudo o que nós fizermos. Veja só o que diz o texto em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. 1 Reis 2, 3. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Prosperaremos, irmãos, quando guardarmos, andarmos de acordo com a vontade de Deus. Guardar no coração a palavra do Senhor nos ajuda a não pecar, porque ela vai ser o nosso referencial. Por que eu não faço isso? Porque não traz glória para Deus. Eu faço tudo aquilo que traz honra e glória ao Senhor. Se eu sou um servo do Senhor, devo estar disposto a fazer tudo o que for para glorificar o nome de Deus. Por isso, eu guardo no meu coração a palavra do Senhor, e ela sempre será o meu referência, o meu referencial, para que eu possa agir em conformidade com a vontade dele. E por último, prosperamos em amor quando priorizamos o Senhor e a sua obra. Versículo 15 do capítulo 21 de João, até o verso 19. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus disse novamente, então Jesus disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E então respondeu: Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus então disse: apacente as minhas ovelhas. Irmãos, a história de Pedro é bastante conhecida. Se você ainda não conhece, só lê os capítulos anteriores, é aqui em João, a partir do capítulo 17. 17 é a oração sacerdotal, onde Jesus ora em favor dos discípulos e em favor de nós também. E capítulo 18, Jesus é preso, e naquele momento Pedro se adianta para defender Jesus, corta a orelha do soldado. Jesus coloca a orelha do soldado novamente, de uma forma milagrosa, e diz a Pedro que guarde a espada. Aquele não era o momento, e entendemos então que Pedro era alguém que havia demonstrado um certo amor por Jesus. Só que esse mesmo Pedro disse que seguiria Jesus por onde quer que fores. Senhor, estarei com o Senhor, te amo, Senhor, estarei com o Senhor por onde quer que fores. Mas Jesus disse para ele: Pedro, tu ainda vai me negar 3 vezes. E aí, depois da prisão de Cristo, Jesus é levado para ser arguído diante do governador Pôncio Pilatos,
E aí naquele momento, Pedro, ele é reconhecido como alguém que andava com Jesus, lá no capítulo 18 de João. E aí Pedro diz, não sou eu, não o conheço. E por 3 vezes Pedro nega Jesus. Jesus então foi quem profetizou isso sobre a vida de Pedro, e vendo a atitude de Pedro, vou pescar, deixando tudo de mão e voltando para a sua área, para aquilo que ele amava, desde a infância praticava, e algo com o qual ele trabalhou por muitos anos, e ele fazia aquilo com amor. Jesus agora está pronto para levar Pedro a tomar uma decisão. E que decisão é essa? Pedro, a quem você ama mais? Talvez essa pergunta é uma pergunta difícil, que às vezes acontece no nosso lar. Não sei você que é pai, que é mãe, tem mais de um filho, e às vezes um filho pergunta para o pai ou para a mãe, pai, o senhor ama mais a mim ou meu irmão? Você já recebeu essa pergunta, se é pai ou mãe? Não? Às vezes os filhos têm esse questionamento, eu acho que o pai ama mais a minha irmã, eu acho que a mãe ama mais fulano. Então, às vezes há uma proporção de afinidade maior com o filho, mas o amor deve ter o mesmo padrão, a mesma dimensão, né? Mas aqui com relação a Jesus Cristo, quando falamos de amor, na língua portuguesa está muito relacionado a sentimentos. Amor é aquele que a gente tem mais carinho. O pai ama mais fulano porque ele faz mais carinho no fulano. Nós temos muito essa visão de amor relacionada a sentimento. Mas olhando para as Escrituras e para a língua original, a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrita em grego. Na língua grega, haviam 4 palavras para amor. A Bíblia usa 3. Amor ágape. O amor ágape é um amor sacrificial, é um amor que se doa, é um amor que está pronto a morrer por aquela pessoa, é o amor ágape. É o mesmo amor que Jesus teve por nós, deu a vida em nosso lugar, é o amor ágape. Existe uma outra palavra chamada filéu. A palavra filéu, ela tem a ideia de um amor de amigos, de irmãos, de companheirismo. É um amor que traz a ideia de gostar de alguém. Eu gosto do fulano, é uma pessoa legal de estar junto, de andar com ele, de passear. Eu gosto de fulano, eu gosto de estar com fulano. Então, é filéu a palavra usada. Existe uma outra palavra chamada eros, que traz a ideia de o amor entre homem e mulher. O amor que vem, o erotismo, traz essa ideia aí. Então, as palavras que foram usadas aqui nesse texto foram 2, ágape e filéu. Quando Jesus pergunta a primeira vez para Pedro, tu me amas? Ele usa a palavra ágape. Pedro, tu estás disposto a dar a vida por mim? Tu me amas, Pedro? Tu me ágape, né? Vou usar aqui a palavra, tu me ágape, Pedro? Tu me amas a ponto de dar a tua vida por mim, como tu fez anteriormente, puxando a espada querendo me defender? Tu me ama desse jeito mesmo? E a resposta que Pedro dá para Jesus é outra palavra que ele usa. Ele não responde Jesus com ágape, ele responde Jesus com filéu. Jesus, eu gosto de ti, eu sou teu amigo. Mas Jesus não estava querendo ali fazer amizade, porque já fazia 3 anos que eles andavam juntos. O que Jesus queria saber é: Pedro, tu está disposto mesmo a dar a vida por mim, Pedro? Não é fácil não, porque eu vou embora, vou para junto do Pai, vou mandar o Espírito Santo, mas são vocês que vão dar continuidade a esse amor, a espalhar esse amor. Então é necessário que você entenda o valor desse amor. E aí quando ele pergunta se Pedro ama, e Pedro responde: eu gosto de ti, Jesus então manda Pedro apacentar os seus cordeiros.
Pedro era um homem de liderança. Por muito tempo ele era dono de embarcação, ele era o chefe do barco, tinha outras pessoas trabalhando para ele. Então era um líder nato, era um homem que tinha uma liderança muito forte. É por isso que ele sempre está à frente de todos. É ele que puxou a espada, foi ele que chamou os outros para pescar. Então era um líder. E Jesus chama a atenção dele: ei Pedro, se tu me amas, faz o que eu deixei para você fazer, apacenta, cuida desse rebanho, eles vão precisar de ti, tu poderá guiá-los para uma grande missão e dar continuidade ao ministério que eu deixei aqui com vocês. Jesus então pergunta pela segunda vez, usando a mesma palavra: Pedro, tu me ágape? Tu está disposto a dar a vida por mim? Pedro responde a segunda vez com a mesma palavra que ele falou anteriormente: Senhor, eu gosto de ti. Mas Pedro, eu não estou interessado no que tu gosta, eu quero saber se tu está pronto a dar a vida por mim. E aí a resposta de Jesus para ele é: pastoreia as minhas ovelhas. Tu vai ter que cuidar dos pequeninos, dos cordeirinhos, alimentá-los, protegê-los, defendê-los. Vai ter que pastorear o rebanho maior, que vão ter grupos de pessoas precisando de ti, e tu vai ter que ter amor por essas pessoas, porque, irmão, vou lhe dizer uma coisa: se a gente não tiver amor, quem está à frente do rebanho, se ele não tiver amor pelo rebanho, não vai para frente não vai. É duro, irmão, é difícil. Estar aqui nessa posição que eu estou é dificílimo, porque é muita pedrada, é muito difícil, a gente passa por muitas situações difíceis, precisa amar ao ponto de se gastar. E Pedro diz para ele: Senhor, eu apenas gosto de ti. E aí vamos para a terceira vez. Agora Jesus usa a palavra diferente. Ele diz: Pedro, quer dizer uma coisa, Pedro, quer dizer que tu gosta de mim, Pedro? Filéu, tu apenas gosta de mim? E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabe todas as coisas, Senhor, e o que eu estou falando para o Senhor é genuíno e verdadeiro, eu gosto do Senhor. E naquele momento Jesus entende Pedro, respeita Pedro e continua dizendo: apacente as minhas ovelhas. O amor de Pedro, ou o amor que Pedro tinha por Jesus Cristo, era um amor de afinidade. Ele gostava de Jesus, ele entendia que Jesus ele tinha uma grande missão aqui na terra, e Jesus cumpriu essa missão, e agora Pedro estava recebendo de Jesus a missão de dar continuidade à obra de Deus, e Pedro estava disposto a fazer isso. A gente vai ver isso na história de Pedro. A Bíblia não relata como Pedro morreu, mas os historiadores, um historiador chamado Joséfo, ele tem uma pesquisa, e nessa pesquisa ele conta como foi a morte dos discípulos de Jesus. E Pedro então ele foi morto, crucificado. Quando Pedro estava pronto para ser executado através da crucificação, Pedro disse: olha, eu quero pedir uma coisa a vocês, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser morto como meu Senhor foi. Então Pedro foi um homem de muita força, muita coragem, e com a morte dele, a demonstração do amor que ele tinha por Jesus foi grande. Então ele aprendeu a amar Jesus trabalhando, servindo, vendo o quanto Deus estava abençoando a vida dele, prosperando na vida dele. A Bíblia relata 2 pregações de Pedro. Na primeira, 3.000 pessoas se converteram, na segunda, 5.000. Então veja como Deus usou esse homem, e o quanto esse homem amou a Jesus Cristo, ao ponto de, nem na hora da morte, ele se achou digno de ter a mesma morte que o seu Senhor, e ele pediu: se for possível, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não mereço estar morrendo
na mesma posição que o meu Senhor morreu. Tamanha era a humilhação e a humildade que Pedro tinha e estava pronto a pagar esse preço, porque ele realmente ágape Jesus Cristo. Ele amava Jesus ao ponto de se sacrificar por ele. E então talvez essa é a pergunta que deve ser feita a nós hoje. E aí, meus irmãos, como vocês têm amado Jesus? Que proporção o amor de Jesus tem no coração de vocês? Será que apenas vocês gostam de Jesus? Lembro de um amigo que foi convidar as pessoas para assistir um filme no interior lá do Cariri. E ele saiu convidando as pessoas para assistir o filme A Paixão de Cristo. E ele disse: ei, rapaz, vamos assistir hoje um filme, vai passar na praça, A Paixão de Cristo. Vai ser transmitido lá, a igreja vai estar reunida, vai ser um momento muito bom. Aí um rapaz disse assim: esse filme aí, não é aquele que um cabeludo morre no final? Não, esse filme aí eu já assisti. Esse é novo. Novo é, porque depois da morte, 3 dias depois ele ressuscitou. Ah, então essa parte eu não vi não, vou assistir. Nós temos, irmãos, que amar Jesus por tudo que Ele é, não só pelo que Ele faz na nossa vida, mas pelo que Ele já fez por nós. Ele deu a vida por nós. Ele nos amou de tal maneira a dar a sua própria vida em nosso favor, que nós temos feito por Ele. Vir à igreja, o sacrifício medonho é vir na igreja uma vez por semana, no domingo, sentar aí, tem uma asinha assim no pé do pescoço, vai ali, bebe uma águazinha, ainda tem banheiro se precisar. Isso é sacrifício, irmão. Isso é um prazer, uma alegria, isso é maravilhoso. Isso não é sacrifício nenhum. Sacrifício, sim, é você sair do seu conforto, da sua casa, e dizer: rapaz, hoje eu vou falar de Cristo para alguém. Não quero nem saber quem apareceu na minha frente primeiro. Como é? Atirador de elite, é o primeiro que apareceu, eu derrubo. Mas a ideia é ter essa disposição. Eu quero fazer alguma coisa pelo Senhor. Senhor, me ajuda, abre minha mente, meu coração. Eu quero ter essa disposição. Eu quero, assim como Pedro te serviu, fez tanta coisa, eu quero ser também assim, ó Pai. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser usado por ti. Irmão, nós precisamos de mais pessoas dispostas a amar a Cristo ao ponto de se sacrificar por Ele. E o sacrifício que hoje o Senhor espera de nós não é um sacrifício de morte, mas um sacrifício de vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós precisamos de muita coisa aqui nessa igreja. Precisamos de pessoas para tocar instrumento, precisamos de pessoas para cantar, precisamos de pessoas para dirigir culto, pessoas para pregar, tanta coisa que a gente precisa aqui. E cadê aqueles que amam Jesus? Se você ama Jesus, o que é que você está fazendo, que ainda não está fazendo o que o Senhor mandou você fazer? Porque você não se dispôs para fazer. Você tem dons que foi dado por Deus. Por que você está escondendo? Porque você guardou na gaveta e nunca mais trouxe para oferecer ao Senhor. Irmão, abra seu coração para o Senhor. Deus quer prosperar na sua vida. Deus quer fazer uma grande obra através de você. Mas isso é possível se você o amar de todo o teu coração. Abra o seu coração para Deus nessa noite. Confia nele, entrega o teu caminho a Ele. E deixe que Ele faça morada em seu coração e o capacite com muitos dons e talentos. Gênesis 39, 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, aqui é a história de José do Egito, um homem que foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para uma terra distante, e lá naquele lugar foi escravo, foi acusado de fazer algo que ele não tinha feito, foi preso. Lá na prisão ele apenas servia, ele fazia o que alegrava o seu coração,
servir ao Senhor. Eu não sei em que lugar você esteja, em que lugar o Senhor lhe colocou, mas Ele lhe colocou nesse lugar para você ser um servo, para você ser luz, para você transmitir o amor de Deus. E se você fizer a vontade do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor será contigo, e tudo que você fizer prosperará. Basta você obedecer ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, e o Senhor vai te usar grandemente. Concluindo então, na Bíblia, meus irmãos, prosperar vai além do acúmulo de riquezas materiais e inclui um estado de bem-estar que abrange todas as áreas da vida. Significa ter sucesso em áreas espirituais, relacionais, emocionais, físicas, tudo em harmonia com a vontade de Deus e em comunhão com Ele. Venha para Deus e viva a prosperidade do amor. Deuteronômio capítulo 29, verso 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Meus amados irmãos, nesta noite, o Senhor nos chama a um compromisso de amor. Uma aliança é colocada diante de nós, e a pergunta que Ele nos faz é esta: tu me amas? Você realmente ama o Senhor, está disposto a dar a vida por Ele, ou apenas você gosta de Jesus? É importante que nós o amemos, e o amemos de todo o nosso coração, estando disposto a dar muito mais do que a gente tem feito, a representar este amor por onde formos, dizer o quanto nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E é diante desse testemunho de amor que eu convido você nesta noite a entregar a sua vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu te amo e eu quero viver para o Senhor.